Olá, meus irmãos, minhas irmãs, seja muito bem-vindo ao canal do Padre Jailson. Hoje vamos refletir e proclamar o Evangelho que está no contexto do Evangelho de São Marcos, no capítulo 7, ao versículo 31 ao 37. Então, desde já, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, faça o seu comentário e compartilha esse momento reflexivo da palavra do Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos. Jesus deixou de novo a região de Tiro, passando por Sidônia, e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região de Decápolis. Trouxeram-se então um homem que era surdo e mal podia falar, e pediram que expusesse as mãos sobre ele. Levantou a parte longe da multidão, Jesus pôs os dedos nos seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou-lhe-se a língua. Olhando para o céu, suspirou e disse: Éfata, que quer dizer abri-te. Imediatamente os ouvidos do homem se abriram, sua língua soltou-se e ele começou a falar corretamente. Jesus recomendou com insistência que não contasse o ocorrido para ninguém. Contudo, quanto mais ele insistia, mais ele o anunciava. Cheio de grande admiração, dizia: tudo ele tem feito bem, faz os surdos ouviram e os mudos falaram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, Jesus iniciou seu ministério na Galileia, onde vivia com sua família. A Galileia era um território genético circulado na Síria, onde foram implantadas colônias judaicas na segunda metade do século I a.C. Nesse contexto, aqui os obstáculos por seu sucessor, também chamado Alexandre Janeu. Na segunda etapa do seu ministério, Jesus se dirige aos povos daquela vizinhança da Galileia. Tradicionalmente, ele era judeus. E começou ali o seu ministério, começando por Tiro, e agora na Decápolis, em contato com sua população. Em grego, ali dentro desse contexto, vivia também os romanos. Mas o Evangelho de Marcos destaca essa fase de missão, desde os territórios. Lançando como Jesus aqui lançou essa palavra, Jesus veio para libertar e comunicar a vida a todos os povos. E aqui dentre deles, aqueles que estavam impuros, os gentios, os povos puros e os judeus. Aqui nesse evangelho, Jesus vai falar do homem surdo que não podia falar. Jesus aqui curou este homem naquela região de Decápolis. E a expressão de submissão e eliminação de um poder dominador que aqui era comunicado nas pessoas. Marcos aqui narra esse gesto de Jesus avassalador, e assim a presença de Deus encarnado, comparado àquele homem, e também entre nós no dia de hoje. Os ouvidos do homem se abriram e ele começou a falar corretamente. Jesus liberta aquele homem em território pagão. Aquele que ouve Jesus começa a falar corretamente, isto é, para anunciar os seus feitos. Meus irmãos e minhas irmãs, essa narrativa de Marcos, ele traz para nós e mexe com seus discípulos. Eles ainda estavam admirados, estavam apegados à doutrina, aquela doutrina nacionalista, e secado com todos aqueles que ouviam e espiavam Jesus. Pelo contrário aqui, a dificuldade de Jesus para anunciar foi grande, mas Jesus aqui escolheu o seu povo eleito, no meio deles. Eles começaram a falar, principalmente o surdo, em sua palavra frágil. Então, com dificuldade, aqui entende-se que aquele povo que era gentios e era daquele povo crentes, rudos, pagãos, que também era destinado ao reino de Deus. E aqui a salvação, uma salvação universalista da salvação, aqui a comunhão com Deus oferecida a todas as criaturas. A narrativa do Evangelho de Marcos aqui é precedida e assinaliza a presença física
de Jesus no meio da multidão. Ele com toque usou os dedos e sua saliva sobre o homem que trouxeram para que ele pusesse as suas mãos. A imposição das mãos e a própria saliva era tida como uma comunicação de energia e cura para aquele ambiente. Aqueles que participaram desse episódio da cura do surdo testemunharam e puseram-se a anunciar os efeitos de Jesus em sua região de maneira semelhante ao processo genérico de todos aqueles que ali eram libertos por Jesus. Esse registro de São Marcos, no seu Evangelho, anuncia o ministério, o missionário Jesus Cristo, que aqui ele se faz em andamento, tendo com a gente e os seus próprios gentios. As narrativas de cura envolvidas multidão e dos excluídos, carentes e adoentados são a expressão da atenção especial de Jesus para com esses pobres escolhidos por Deus. Em vista de dar-se a eles a restauração da vida. Aqui se faz essa restauração. Aqui a afirmação final é que o surdo e o mudo ouviram e falaram, e se inspiraram na profecia de Isaías. A profecia de Isaías que diz, e é dirigida àqueles que são auxilados na Babilônia. Que são auxilados na Babilônia? Na tradução profética, aqui a missão é dirigida ao cego que vê, surdo que ouve, mudos que fala, aleijados que pula. Águas vão correndo no deserto, e o cego vai se encher de vista. E as minas de águas, aqui é uma simbologia literária, que indica uma nova situação do povo que é erguido de sua exclusão, de seus apartamentos, coração, recuperação da dignidade da sua vida, com novo ânimo de vida. Com este mesmo caráter simbólico, tiveres eles ser elaborados, conquistados por Jesus na nova aliança. De uma característica sendo elaborada as diversas narrativas de curas encontradas nos evangelhos. Não são transformações milagrosas, mas resulta do empenho de promover a vida, restaurando a justiça e a paz do mundo. Então essa foi a reflexão que eu trouxe para vocês, meus irmãos, minhas irmãs. Então compartilha esse momento, esse vídeo, essa mensagem narrativa do Evangelho de São Marcos, do capítulo 7 ao versículo 31 ao 37. Deus abençoe a você. Até o próximo conteúdo. Bye bye.